Para as forças de elite mundiais, treinar a mente para resolver situações perigosas com precisão, evitar brigas e permanecer alerta e positivo é vital para uma autodefesa bem-sucedida. Essa perspectiva mental positiva, aliada ao conhecimento de técnicas de autodefesa, reduz o risco de ser atacado e de se tornar vítima. Neste vídeo, você aprenderá algumas das técnicas de combate das tropas de elite, incluindo velocidade e agressividade, mas não os movimentos letais usados em combate. No treinamento, as tropas são ensinadas a serem implacáveis. Quanto mais rápido o combate terminar, melhor. O SAS britânico, por exemplo, visa o knockdown em 5 segundos, superando seu adversário em menos de 5 segundos. A autodefesa não envolve apenas o aprendizado de técnicas, longe disso. Começa com uma perspectiva mental positiva e algumas precauções simples que permitirão às tropas antecipar e evitar potenciais problemas. Esse conhecimento também permitirá que você lide com problemas quando eles ocorrerem. Cerca de 90% da autodefesa bem-sucedida tem a ver com evitar a violência. Os 10% restantes dependem do uso de ação física para combater o agressor. Entrar em uma briga é fácil. Evitar um combate é a parte difícil. A resposta: para serem eficazes, as tropas certificam-se de que estão aptas e treinadas em autodefesa. O aumento da aptidão física e das capacidades físicas aumenta a sua autoconfiança e ajuda-os a pensar com clareza e rapidez, a manterem-se conscientes dos perigos potenciais e a concentrarem as suas energias se chegar o momento da ação física. Uma boa autodefesa consiste em estar preparado e ter conhecimento para superar desafios. Quando usar autodefesa? Todas as pessoas têm o direito de se defender contra ataques físicos. Se os soldados de elite fizeram tudo o que estava ao seu alcance para evitar o conflito e não há possibilidade de escapar, então tem de se comprometer totalmente com a luta. Conhecimento, habilidade e convicção de seu direito moral lhe darão a determinação e o poder para vencer. Algumas das lutadoras mais ferozes, tanto no mundo animal como no mundo humano, são as mães com filhos pequenos. Elas nem sequer precisam pensar sobre os acertos e erros de suas ações. Elas apenas fazem o que precisa ser feito para proteger seus filhotes. Veja a mãe ursa, por exemplo. Resumindo, a autodefesa é a arte de evitar problemas. As tropas têm de conhecer e reconhecer os perigos. Mas quando, apesar dos seus melhores esforços, o conflito é inevitável, devem saber o que fazer. Suas mentes e corpos devem estar preparados para realizar os movimentos que praticaram. Surpresa e ação forte, combinados com uma atitude mental forte e uma sensação de que estão certos, devem ajudá-los. Disciplina. A maioria das pessoas que causam problemas não são treinadas e não sabem lutar. Portanto, a primeira coisa que os soldados de elite aprendem no treinamento é disciplina. Eles têm que aprender a controlar seus movimentos e as emoções que podem acompanhá-los. Eles aprenderão a desferir golpes, mas também a nunca desferir golpes com raiva. O código de honra, que rege as melhores organizações de artes marciais, vai além das salas de treinamento e chega à vida cotidiana. Isto é o oposto do comportamento dos lutadores de rua indisciplinados. Eles não têm treinamento, não têm disciplina e não são realmente talentosos no que fazem. A maioria das pessoas que agem agressivamente nas ruas são agressores. Eles podem avançar, balançando quando estão sob a influência de álcool ou narcóticos, mas seu time é errático e eles têm apenas uma falsa coragem. Respeitando o espaço pessoal. As tropas aprendem que muitas vezes podem evitar problemas tomando cuidado para não invadir o espaço de alguém. Eles observam por onde estão andando. Eles não se aproximam muito de alguém que estão seguindo. Eles não aglomeram as pessoas. Isso deixa essas pessoas nervosas e pode desencadear a violência. Eles evitam as tentativas desajeitadas do agressor de levá-los a brigar. Níveis de alerta. As tropas pensam no estado de alerta como uma série de níveis, através dos quais se movem para cima e para baixo, como um motorista mudando de marcha de acordo com o tráfego e as condições da estrada. Nível 1. Quando estão em casa ou no quartel, estão seguros. Eles sabem onde tudo está e estão mais relaxados. Este nível de alerta é conhecido como nível 1. No momento em que os soldados deixam a segurança do quartel, devem estar preparados para passar ao próximo nível de alerta. Nível 2. Neste nível de alerta, e tendo deixado a segurança de casa,
Os soldados precisam estar plenamente conscientes do seu ambiente imediato. Eles avaliam o mundo ao seu redor com olhares escaneadores. Primeiro eles olham para cima, depois para a esquerda e para a direita, mas de uma forma bastante relaxada. Esta não deve ser uma reação nervosa. Esse tipo de alerta torna-se uma segunda natureza para as pessoas que passam muito tempo na natureza, na floresta e nas montanhas. Prestando atenção, evitam tropeçar em pedras e pisar em cobras. Além disso, veem rastros de animais e reconhecem pássaros e pequenas criaturas. Informações que podem ser extremamente úteis para eles, caso estejam em situação de sobrevivência e em busca de alimento. No ambiente urbano, o nível 2 de alerta indica o primeiro estágio de autodefesa. Os soldados olharão por cima dos ombros de vez em quando, olharão para edifícios e árvores e verificarão à frente deles o tempo todo. Eles farão perguntas como: por que aquele homem está parado na esquina? Ou: corro o risco de ser atacado nesta situação? Esta abordagem é essencial em casos de agitação urbana, tais como manifestações antigovernamentais ou anarquistas. Os exércitos são frequentemente chamados para ajudar a polícia no controle de distúrbios. Nestas situações, os soldados devem ser capazes de reconhecer o ponto em que o protesto pacífico pode transformar-se em violência. Esta é, muitas vezes, uma linha tênue, e os soldados de elite farão bem em lembrar seu treinamento. Nível 3. Se os soldados notarem algo incomum, o nível 3 de alerta deverá assumir automaticamente o controle. O nível 3 concentra toda a sua atenção na tarefa em questão e os prepara para o combate caso outras técnicas mais pacíficas falhem. Se os soldados acreditarem que a situação precisa ser evitada ou que é perigosa para eles, eles se dirigirão a uma reunião de pessoas, onde há boas chances de obter ajuda. Se os soldados estiverem em um ambiente não urbano, como uma selva, eles tentarão se esconder até que o perigo passe. Se a situação não permitir que eles busquem segurança em grande número e eles ficarem presos com alguém que está se aproximando deles agressivamente, a autodefesa costuma ser a única opção. Agora é a hora de pensar e agir logicamente. Confronto. A maneira mais fácil de entrar em um confronto é ser levado a um desacordo verbal. Os soldados são ensinados a não olhar para trás. Se forem desafiados nesse tipo de situação, evitam dar respostas inteligentes. Diálogo. As tropas são treinadas para abordar o confronto usando uma técnica conhecida como regra dos 2D. O primeiro D é diálogo. Quando o agressor faz um desafio verbal, o soldado responde de forma pacífica e amigável. Direção. O próximo D é direção. Se o agressor continuar a aproximar-se, os membros das forças de elite dizem: parem, espere. Eles colocam as mãos na altura do peito, com as palmas abertas e voltadas para fora. Isto significa que os soldados estão emitindo um aviso passivo e falado. Os soldados falam em voz alta, para chamar a atenção de outras pessoas para o que está acontecendo. Eles querem que os outros testemunhem suas instruções secundárias. Largue a faca. Não chegue mais perto. Estas declarações indicam a técnica da direção, e as testemunhas terão tomado nota do que está acontecendo. Os soldados tentarão acalmar a situação com palavras simples e avançarão para uma advertência verbal muito firme e inequívoca. Se o agressor tentar agarrá-los neste momento, eles têm o direito de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o ataque. Porém, não podem deixar que o agressor se aproxime demais antes de agir. Quem der o primeiro soco provavelmente será o vencedor. As tropas são treinadas para emitir comandos verbais claros e firmes. A maioria das pessoas já foi exposta a alguma forma de disciplina em algum momento e, como um cão condicionado aos comandos do seu dono, o agressor hesitará, mesmo que seja apenas por uma fração de segundo. A sua disciplina e reações podem ser mais lentas do que as dos soldados das forças de elite, mas no fundo da sua mente, o comando registra e ele sabe que está errado. Ele pode muito bem continuar a atacar, mas os soldados sabem que enfraqueceram a autoconfiança do seu agressor e agora tem tempo para dar o primeiro ataque. Linguagem corporal. A investigação acadêmica demonstrou que comunicamos muito mais informação através de meios físicos, tais como expressões faciais, postura, movimentos e gestos, do que através da linguagem. Na verdade, o que dizemos geralmente é confirmado pela nossa linguagem corporal. Na maior parte do tempo, nem temos consciência das informações que absorvemos e processamos da linguagem corporal de outra pessoa, da escolha de roupas e penteados e do comportamento geral. No campo de batalha,
local habitual onde um soldado se envolve em combate, a linguagem corporal desempenha menos papel nos procedimentos. As tropas disparam contra um inimigo sem rosto, de forma indiscriminada, nunca chegando perto o suficiente para ver a reação do inimigo. Mas em situações de combate 1 a 1, que tendem a surgir em ambientes urbanos, os soldados devem observar as ações dos seus oponentes para obter uma visão do seu estado de espírito e da sua provável resposta. Sinais. Em situações de autodefesa, tanto o agressor como a potencial vítima utilizam o seu conhecimento da linguagem corporal. Alguém que tem uma postura tímida e rasteja pela rua parecendo medroso parece ser um alvo mais fácil do que alguém que anda com confiança, com a cabeça erguida. Os agressores dependem muito da linguagem corporal, pois seu objetivo é intimidar. Eles podem estufar o peito e tentar fazer com que os ombros pareçam mais largos. Alternativamente, eles podem arregaçar as mangas das camisetas para cima para enfatizar os músculos tensos dos braços. As tropas são treinadas para reconhecer e interpretar rapidamente esses sinais complexos. Os olhos. A aparência dos nossos olhos e a forma como os usamos podem transmitir uma enorme quantidade de informações. Quando você começa a falar com alguém, você faz contato visual. Imediatamente há uma troca ou informação. Se começarem a desviar o olhar, isso pode indicar que estão se sentindo culpados por alguma coisa. Se eles abrirem muitos olhos ao falar com você, podem estar tentando fingir inocência. Algumas pessoas piscam muito quando estão nervosas. Outros mostram que se sentem intimidados, evitando totalmente o contato visual ou inclinando a cabeça para frente, de modo que tenham que olhar para cima, para a pessoa com quem estão falando. Sinais não violentos. Algumas pessoas começam a se arrumar quando estão nervosas ou chateadas. Elas ajeitam a camisa, arrumam o cabelo ou tiram sujeira imaginária da frente da jaqueta. É pouco provável que o homem que se prepara numa situação perigosa se envolva em violência. Ele não quer acabar rolando no chão, coberto de sujeira e sangue. Ações nervosas como essas são uma boa indicação para o soldado de elite de que essa pessoa representa muito pouco ameaça física. E você, o que acha dessas estratégias de autodefesa usadas por forças de elite? Acredita que essas práticas poderiam ser úteis no dia a dia para melhorar a segurança e a confiança pessoal? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias sobre como estar mais preparado para lidar com situações inesperadas. E lembre-se, esteja sempre preparado.